Êxodo, capítulo de número 3. Olha o que diz o versículo de número 14. Na verdade, vamos ler desde o 13. Olha o que diz a palavra de Deus. Então disse Moisés a Deus: quando eu for falar aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Que direi eu a eles, quando eles perguntarem: quem te enviou a nós? E olha o que Deus respondeu a Moisés aqui nesses versículos que ora acabei de ler. Deus disse a Moisés: vai lá e diz para eles que o eu sou te enviou. Ou, em outra tradução bíblica, o eu sou enviou a vós. Olha que maravilha. Glória a Deus por isso. O eu sou, a expressão eu sou, quer dizer eu causo, ou eu existo por mim mesmo. É essa a expressão eu sou. Ou eu sou o que for necessário conforme a necessidade ou conforme a ocasião. Então Deus, ele se adequada a todas as situações. Quando ele disse eu sou, está falando aqui de uma totalidade, é uma abrangência que abrange todas as coisas, e o nosso Deus é assim. Ele é o Todo-Poderoso, ele é por si mesmo, ele causa, ele é o Todo-Poderoso, ele pode realizar qualquer coisa. Inclusive só ele pode criar coisas inexistentes. Só o nosso Deus tem poder, o poder da sua fala, o poder da sua palavra é um poder criador, é um poder gerador. Outra coisa que eu aprendo aqui nessa palavra foi que Deus não se escondeu. Quando Deus fala a Moisés, vai lá e diz que sou eu que estou falando contigo e eu estou te enviando. Tá certo? Então Deus não se esconde. Ele se revela aqui. Ele sempre se revelou. Lá no Éden, quando ele vinha falar com o homem, ele dizia: Adão, aonde está? E o Adão havia pecado, e Deus se revelava, diz a palavra, pela viração do dia. Então Deus não se esconde de ninguém. Deus não está se escondendo de você. Na verdade, quem vive escondido é Satanás. O diabo é que vive no obscuro. O diabo e seus anjos, seus demônios caídos, é que vivem à espreita. Os demônios, Satanás, ele é que vive se escondendo. Ele nunca apresenta a cara dele como ele é. Ele nunca se manifesta dizendo eu sou o diabo, eu sou Satanás. Não, ele vem como anjo de luz. Ele vem fingindo, disfarçando-se de anjo de luz. Tem até um hino muito antigo que fala que quando ele se apresenta, ele vem com sapatinhos de algodão. Silenciosamente, para ninguém perceber. Ao contrário de Deus, quando Deus se apresenta, é raios, é relâmpagos, é vozes, é movimentação. Você vê lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a manifestação do Espírito Santo foi como um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Aleluia. Então Deus, quando se apresenta, ele mostra: sou eu que estou aqui. Ele faz um barulho maravilhoso para mostrar: eu estou aqui na presença, eu estou aqui, sou eu que estou aqui. Já o diabo não. O diabo se esconde. Ele traz uma felicidade disfarçada. Ele se esconde atrás de um copo de cachaça. Ele se esconde atrás de um copo de cerveja. Ele se esconde atrás de um toco de cigarro. Ele se esconde atrás de uma bituca de droga, de maconha. Ele se esconde atrás de uma porção de cocaína. E a pessoa pensa: isso aqui é a minha felicidade, olha que alegria. Atrás daquilo ali está o diabo. E após você ingerir, ou você inalar, e após você se drogar, ou após você beber e achar-se nessa situação por vários anos ou alguns anos, a conta vem. Aí aparecem as consequências. Aí Satanás se apresenta com um câncer, o câncer apareceu, aí apareceu as doenças, aí aparecem as enfermidades. E aí você vai ter que beber o cálice,
o cálice amargo da consequência daquilo que você escolheu fazer. Então tome muito cuidado, meu irmão. Satanás vive se escondendo, inclusive em seitas secretas, algumas até ultra secretas. Ora, por que seita secreta? Por que ser secreto? Não é bom? Se é algo bom, se é algo de Deus, não precisa esconder. Não precisa esconder nada. Se é algo bom, é algo de Deus, por que esconder? Por que ser secreto? Tá certo? Então veja bem, Deus não é secreto, Deus não se esconde, Deus se apresenta. Ele disse para Moisés, vai lá e diz, o eu sou te enviou. Aleluia. E o eu sou está aqui nesta programação. Deus está aqui te dizendo, meu irmão, meu amigo, que Ele não se esconde de você. Pelo contrário, Ele quer se revelar a ti. E está aqui a maior revelação de Deus, a sua palavra. João 1:1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava oculto em Deus, mas o verbo veio e habitou entre nós. Isto é, ele se revelou, ele se manifestou, aleluia, e está aqui a revelação do Cristo vivo, do Deus verdadeiro, que está sentado no trono administrando o céu e a terra e todo o universo. E esse Deus está aqui, ele quer cuidar de você. Ele se revela para ti hoje. Ele se mostra para você. Ele diz o eu sou, eu causo, eu existo por mim mesmo, eu posso fazer alguma coisa por você, eu sou o teu Criador. Então veja bem, Deus é amor, Deus é bom, Ele se revela. Ele se revela e se manifestou entre nós através de Jesus Cristo, que é a palavra. Veio, se fez carne e foi até a cruz do Calvário e verteu até a última gota de sangue, sendo o Cristo vivo, verdadeiro de Deus, porque tudo aponta para o Calvário, tudo aponta para o Cordeiro, tudo aponta para Cristo Jesus, desde o Gênesis ao Apocalipse. Aí você vê João lá na eternidade, quando João ouve aquela voz, porque ele estava chorando muito, não havia ninguém digno de desatar os 7 selos. E a escritura estava ali, as cláusulas estavam dentro. E se não fosse desatado os 7 selos, como iria ser revelada a escritura? E João chorava muito por causa disso. Aí quando ele chorava, um dos 24 anciãos disse, não choras, João, não choras, olha aí, eis aí o leão da tribo de Judá, ele é digno de desatar os 7 selos. Aí quando João vira-se para ver o leão, ele não vê leão, ele vê um cordeiro, que havia sido morto, mas estava vivo para todo sempre. Veja, até no livro do Apocalipse se reporta ao Cordeiro, né? Aponta para o Calvário, aponta para um sacrifício. Então esse é o nosso Deus, o nosso Deus se revela, Ele se mostra como Ele é. Ele é Cordeiro, Ele é maravilhoso, Ele é pacificador, Ele é salvador, regenerador, restituidor, restaurador. O nosso Deus é poderoso, Ele faz tudo por você, Ele faz tudo por nós. Então Ele é o eu sou. E agora Moisés chega diante do faraó. E Deus resolve quebrar com todos os deuses que havia no Egito. Deus resolve arrebentar com todos os deuses que havia no Egito. Porque lá no Egito, pelo menos 10 deuses eram adorados. 10 deuses eram adorados pelos egípcios. Pelo menos 10. E cada deus que era venerado, adorado pelos egípcios, vinha já de uma linhagem de deuses, segundo a lenda, né, segundo a mitologia. Algumas delas tiradas até de outros países. Mas estava ali no Egito agora, essas mitologias, e eles acreditavam nesses deuses que podiam fazer alguma coisa por eles. Então veja bem, tinha pelo menos 10 deuses, por isso houve a necessidade de Deus enviar sobre o Egito 10 pragas também. Porque cada praga derrubava um deus egípcio. E aí os egípcios ficavam boquiabertos, ficavam titubeando em seus pensamentos, ficavam na dúvida, e agora? Né? O Deus deles não podia fazer nada. Observe bem, quando Moisés lança a primeira praga sobre o Egito, qual foi a primeira praga? Foi transformar as águas do rio Nilo em sangue. Então quando ele lança aquela praga, estava atingindo um deus egípcio, que era o protetor das águas do Nilo,
que era o Osíris. O Osíris, segundo eles, tinha várias atribuições, mas uma delas era proteger as águas do Nilo, que trazia vida, trazia prosperidade, né, nas plantações, na agricultura. E lá estava o Osíris, tinha a estátua do Osíris, né, e as águas se transformaram em sangue. Então Deus faz isso para atingir. Só que os magos do Egito começaram a fazer uma imitação. O diabo é perito em fazer imitação. Ele começou lá a fazer também as serpentes aparecerem. Os magos também fizeram aparecer as serpentes. Só que a de Moisés veio e engoliu as serpentes do faraó, dizendo: só o que é de Deus é que prevalece, é que permanece. Mas nas pragas ali, a primeira praga, eles também fizeram ali uma feitiçaria, fizeram ali um engodo e imitaram a transformação da água em sangue. E assim por diante. Então Deus atinge o Osíris aqui nesta primeira praga. Na segunda praga foi a praga das rãs. Foi quando então Moisés disse: vou enviar rãs sobre o teu reino. E as rãs subiram também do Nilo. As rãs subiam nas mesas, as rãs estavam em cima da mesa, em cima das panelas, em todos os lugares, nas piscinas deles, no pátio deles, tomou conta. Agora, qual é o Deus que protegia eles desses germes, dessas rãs, desses bichos que vinham do Nilo? Segundo a mitologia, era uma deusa, a deusa chamada Heca. Essa não pôde fazer nada pelos egípcios. Por quê? Porque todos nós sabemos que uma imagem de escultura, tanto Osíris, como a deusa Heca, a deusa ou Gebe, ou Belzebu, ou os deuses atuais que atuam hoje, deuses de gesso, de madeira, de pedra, todos nós sabemos que aquilo ali é matéria, aquilo ali é madeira, aquilo ali é ferro, aquilo ali é pedra, aquilo ali é uma pintura. Mas atrás dessas imagens estão os espíritos malignos, os espíritos de Satanás, de demônios, espíritos de diabo, demônios estão ali atuando nessas imagens. Aí vem a terceira praga, a praga dos piolhos, foi lançada sobre o Egito. E o deus Gebe era o que protegia eles desse tipo de praga. Da mesma forma, os demônios estavam amarrados, não conseguiram fazer nada. E assim por diante. Aí veio a quarta praga, a praga das moscas. Segundo a mitologia, o deus Belzebu era o protetor deles nessas pragas de moscas e de insetos. Havia outros insetos rastejantes que tinham asas e voavam pequenas alturas, que também vinham do Nilo e veio para atormentá-los. E esse deus chamado Belzebu não pôde fazer nada. E as moscas assim atingiram e atacaram o Egito. Agora, a partir da quarta praga, veja bem que os magos não puderam mais fazer imitações. Não puderam mais fazer nada contra o povo. Não puderam mais fazer nada contra Deus. E nenhuma imitação. Foram perdendo as forças, foram perdendo o poder. Os demônios foram sendo expulsos, amarrados, e não podiam fazer mais nada. Veja bem, então eles não puderam mais fazer aparecerem moscas, foram parando. O deus Belzebu não pôde fazer nada. Aí vem a quinta praga, a praga das pestes nos animais. Segundo a lenda, quem defendia os animais, que protegia os animais do Egito, era um deus chamado Apis. E esse deus, Apis, não pôde fazer nada pelos egípcios, e nem pelos animais dos egípcios, porque quem estava controlando a situação era Deus. E eu venho aqui nesse dia, nessa programação, para te dizer: não tenhas medo. Quem está controlando a situação da tua vida é Deus. É Ele que controla toda a tua vida. Não se preocupe, claro, se cuide da melhor forma possível. Busque a Deus, mas saiba que Deus é o teu protetor. Praga alguma chegará à tua tenda, Deus vai abençoar a tua vida. E essas pragas atingiram aqui os animais por permissão de Deus. Foi Deus quem permitiu. Então Deus é que faz isso. E veja bem que Deus faz separação. Deus separa o seu povo do povo ímpio. Olha o que diz no verso 23 aqui do capítulo de número 8 de Êxodo: farei distinção entre o meu povo e o teu povo.
e amanhã será este sinal. Olha aí, então veio as pragas só nos animais dos egípcios. No povo de Deus, não, lá estava o cordeiro deles, lá estava a vaquinha deles, lá estava o bezerro dos judeus, na terra de Gósen, guardados, protegidos, sem nenhuma praga. Mas as do Egito, todos os animais, todos os bichos, cheios de pragas. Deus faz separação entre o que serve e o que não serve a Ele. Então confia no Senhor, meu irmão. Estamos aí vivendo a época de pandemia, de coronavírus. É lógico, vamos se cuidar, cuide-se. Porém, saiba que há um Deus do céu que cuida do seu povo e faz separação e faz distinção de todas as coisas. Então havia esse Deus Apis que guarnecia eles dessa praga e não conseguiu vencer, porque os demônios estavam amarrados. Aí depois vem a praga das úlceras. É a sexta praga, é a praga das úlceras. Deus atinge aqui um sexto deus dos egípcios chamado Tifo. Esse Deus também protegia eles dessas doenças, mas não conseguiram fazer nada. Aí vem a sétima praga, a praga da saraiva. Segundo eles, o que protegia eles dessas chuvas de pedras era o deus Serap. Agora veja, irmãos, que observe bem na história das religiões, esses deuses, o diabo sempre vem enganando as pessoas, né? Por exemplo, nessa época aqui dos egípcios, era o deus Serap. E hoje, qual é o Deus que protege eles das tempestades? Segundo o catolicismo, é a Santa Bárbara. Dizem eles que a Santa Bárbara protege das tempestades, dos relâmpagos. Inclusive os católicos, quando se arma um temporal lá no horizonte, o que eles fazem? Eles começam a rezar para a Santa Bárbara. Segundo a lenda, ou segundo a religião, essa é a protetora. Agora aqui, nessa época dos egípcios, né, quando Moisés foi tirar o povo do Egito, tinha esse Deus chamado Serap. E esse Deus era, segundo eles, que protegia das tempestades. Mas veio chuva de saraiva e esse Serap não pôde fazer nada. Porque Deus é quem controla a tempestade. A Bíblia diz lá nos livros de Provérbios, né? A palavra de Deus diz que Deus é quem traça o caminho da tempestade. Ele conhece até os raios e relâmpagos pelo nome. Deus os chama pelo nome. É Ele que é o Todo-Poderoso. Por isso que Ele disse a Moisés: o Eu Sou te enviou. O Serap não pôde fazer nada. A Santa Bárbara não pode fazer nada. Esses santos criados pelos homens não podem fazer nada. Somente Deus pode fazer alguma coisa. Muito bem. Aí vem a oitava praga, a dos gafanhotos. E era o mesmo Deus que protegia eles, era o Deus Serap, segundo a lenda, né? Que protegia, não pôde fazer nada. Os demônios, os espíritos que atuavam atrás desse Deus Serap, estavam amarrados. E aí depois vem a nona praga, a praga das trevas. Veja que a partir da quarta praga, lá os magos e os feiticeiros não puderam mais fazer nada. Então vem a nona praga das trevas. Segundo eles, quem defendia eles dessa escuridão era a deusa Ra. E não conseguiu fazer nada. Veio a escuridão sobre o Egito. E Deus preparou bem o seu povo, mas os egípcios não estavam preparados. Precisou Moisés orar, meus irmãos. Moisés orou desde a primeira praga. Ele chegava a Faraó, e Faraó choramingava para ele, e ele dizia: tá bom, eu vou orar ao meu Deus, e Deus vai tirar essa praga. Então não eram os deuses do Egito que tiravam as pragas, não eram as imagens, não eram os demônios que tiravam as pragas, mas o Eu Sou mandava a praga e ele mesmo tirava através da oração de Moisés. Agora vem a décima praga. Qual foi a décima praga? Foi a morte dos primogênitos, onde morreu todos os primogênitos. E segundo a lenda, os deuses do Egito, eles acreditavam que todos os deuses do Egito os protegiam os primogênitos. E o que aconteceu? Morreu cada primogênito dos egípcios. 10 deuses reunidos não puderam proteger. Eu venho aqui para te dizer, meu irmão, meu amigo que me ouve, que não adianta, a imagem de escultura não protege ninguém. Não adianta você pôr uma imagem na frente da tua casa. Não adianta você pôr uma imagem dentro do carro. Não adianta pôr uma figurinha de uma imagem dentro da tua carteira.
Não adianta você ter patuás no seu pescoço. Não adianta você ter ferradura atrás da porta. Não adianta você ter pata de coelho pendurado no seu chaveiro. Não adianta ter uma figa pendurado também na tua cintura. Não vai resolver. Não adianta você colocar arruda atrás da orelha. Não adianta fazer mandinga. Não adianta fazer feitiçaria na esquina. Não adianta você fazer macumba sexta-feira, meia-noite, no meio das matas. Não adianta sacrificar uma galinha. Não adianta sacrificar um bode preto, ou seja qual for a cor. Não adianta fazer nada disso. O que adianta é você confiar em Deus, o Eu Sou o Todo-Poderoso. Porque morreu todos os primogênitos do Egito. E esses 10 deuses não puderam fazer nada. Agora só um Deus pode fazer. O nosso Deus, o Eu Sou, que eu estou falando aqui, o Deus de Moisés, e disse para Moisés colocar nos umbrais das portas deles o sangue daquele cordeiro. E quando o anjo da morte passou, aonde tinha aquele sangue, a morte não chegava. Mas quando chegou lá nos egípcios, todos eles morreram. Isso aqui já era um prenúncio, já era uma figura, irmãos, do sangue do cordeiro, do sangue de Jesus, que tinha que ser derramado. Então quem tem a proteção do sangue de Jesus, a morte não tem poder sobre ele. Quem tem o poder do sangue de Jesus, a morte não tem força agora contra esta pessoa. Mesmo que a gente venha partir para a eternidade, a gente passa da morte para a vida. Aleluia. Paulo, o apóstolo, chega a dizer: para mim o viver é lucro e o morrer é ganho. Não importava se ele estava vivo ou morto, ele estava com Deus. E esta é a nossa esperança. Porque agora nós temos Cristo Jesus e agora nenhuma condenação há. Estamos em Jesus. Então veio as pragas e matou todos os primogênitos dos egípcios, mas os dos judeus ficaram intactos. Então venho aqui para te dizer, meus irmãos, que as pragas do Egito, ou os 10 deuses do Egito, ou os deuses criados pelos homens neste mundo, não têm poder nenhum. Só tem um que é poderoso, que é o Deus de Israel, é o Deus da Bíblia, é o Deus de Moisés, é o Senhor dos exércitos, é aquele que está sentado no trono todo-poderoso. Ele está aqui nessa programação, ele está aqui te abençoando e ele está dizendo para ti: eu sou o que sou, eu posso fazer por você o que os outros não podem.